Beleza, pessoal? Estamos aqui para mais uma videoaula, ainda sobre cartografia. E novamente, pessoal, não vou aparecer no vídeo, porque nós vamos entrar num assunto agora um pouco complexo. Eu quero que vocês deem total foco na imagem e só ouçam a minha voz, beleza? Apesar de que eu vou fazer alguns apontamentos que eu quero que vocês me acompanhem. Pessoal, o nosso assunto agora é projeções cartográficas. Para explicar isso, eu vou utilizar de um exemplo que eu quero que vocês estejam bem atentos para ver se conseguem me entender. Pessoal, imagina o seguinte, um engenheiro, ele precisa construir dois imóveis, uma casa e um prédio. Para construir imóveis, você já deve ter ouvido falar que é preciso de alicerce. Alicerces são aqueles ferros que vão ser utilizados para construir colunas, e as colunas servem para manter em pé o imóvel, seja a casa ou seja o prédio. Mas cada tipo de imóvel tem o seu alicerce. Por exemplo, para construir casas, nós temos um alicerce específico para casas. Para construir prédios, tem alicerce específico para prédio. São alicerces mais robustos, maiores, inclusive mais caros, ok? Mas vamos lá, pessoal. Para construir mapas, também existem alicerces, claro que são diferentes. São estruturas que são utilizadas pela geografia para poder construir mapas o mais próximo do real possível. Esses alicerces que são utilizados para construir mapas são chamados de projeções cartográficas. Mas voltando lá no caso do engenheiro. Um engenheiro ele pode utilizar um alicerce de casa para construir um prédio? Não. Seria uma tragédia. O prédio com toda certeza iria cair. Porque o alicerce de casa são alicerces menos robustos, menos fortes e assim por diante. Mas e o contrário? É possível construir uma casa com alicerce de prédio? Até é possível, mas não compensa financeiramente. Ser um investimento muito alto, ok? Para construir os alicerces de prédios, afinal de contas o objetivo seria apenas erguer uma casa. Então, na verdade, cada imóvel tem seus alicerces específicos. Os mapas também têm alicerces específicos. Por exemplo, se você quer representar apenas um município, ou apenas o estado, ou o país, ou o continente, ou o mundo, para cada representação que você for fazer, existe um alicerce específico. Fechado? Mas vamos lá, pessoal. Os alicerces que são utilizados para construir o mapa são chamados de projeções cartográficas. Até coloquei aqui, ó, estrutura dos mapas como se fosse alicerce. Então, foi utilizada uma projeção cartográfica para produzir esse mapa aqui. Beleza? Mas, pessoal, apesar de que cada representação tem a sua, vamos colocar, a sua projeção, o seu alicerce, todas elas têm um objetivo em comum. Todas elas têm o objetivo de transferir o geoide, terra, esse objeto de formato arredondado de 3 dimensões, para um formato plano de 2 dimensões. Mas como eu falei e repito, a Terra tem 3 dimensões. A Terra tem largura, comprimento e ela também possui a profundidade. Ok? Então, largura é uma dimensão, comprimento é outra e profundidade é outra. Então, a Terra tem 3 dimensões, além de ser arredondada, ela ser um geóide. Beleza? Já os mapas não são arredondados, eles são retangulares e planos, beleza? Pelo menos em grande maioria. E eles têm apenas 2 dimensões. Tem apenas a largura e o comprimento. Os mapas não têm profundidade, ó. Nenhuma. Beleza? Mas, professor, é possível, mesmo utilizando as projeções, o alicerce, é possível transferir um objeto geoidal em um plano, um objeto de 3 dimensões, em 2 dimensões, sem ter falhas? Não, pessoal, não é possível. Tanto que todos os alicerces, que têm como objetivo representar o geóide no plano, transferir, a Terra em um plano, tem falhas. Todas têm falhas. Beleza? E eu vou explicar para vocês quem são as principais projeções e que falhas são essas. Beleza? Além disso, os mapas, as projeções também carregam influências políticas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Então, projeções cartográficas são estrutura dos mapas, que tem como objetivo transferir o geóide num plano, o 3D em 2D. E no caso, pessoal, todas elas possuem
falhas. Fechado? Obviamente que nós não vamos estudar todas as projeções, não é possível, mas nós vamos estudar as principais projeções que nós temos. Vamos começar pela mais famosa de todas. Projeção cilíndrica. Pessoal, a projeção cilíndrica, ela carrega esse nome porque ela é um alicerce cilíndrico. Olha o formato dele, ó. É a mesma coisa de revestir a Terra com um cilindro, tirar uma cópia da superfície e depois abrir esse cilindro. Professor, o cilindro, no caso, é um formato geométrico. Sim, isso aqui seria um cilindro. Ok? Isso aqui seria um exemplo de um cilindro. Tranquilo? Se eu revestir a Terra com um cilindro, tirar uma cópia e abrir esse cilindro, um cilindro aberto é um retângulo. Exato. Olha aqui esse exemplo, ó. Revesti a Terra com um cilindro, tirei uma cópia da superfície e abri. Olha o resultado, ó. É um retângulo. E eu perdi a dimensão profundidade. Agora só tenho a largura e comprimento. Beleza? Olha o cilindro sendo aberto aqui. Olha o resultado. Beleza? Então vamos lá. Projeção cilíndrica. Primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês qual é a função da projeção cilíndrica. As projeções cilíndricas têm como objetivo representar mapas mundi, ok? Ou seja, o objetivo dessa projeção é representar o mundo, fazer mapas que representem o mundo. Então, projeção cilíndrica, ela é uma projeção, ela é um alicerce, uma estrutura para construir mapas mundi. Se for fazer um comparativo lá com a história do engenheiro, seria como se fosse um alicerce para construir prédio. Então não compensa você usar essa projeção quando você quer representar áreas menores, e eu darei exemplo disso para vocês daqui a pouquinho. Só que, pessoal, essa projeção ela possui duas falhas. Primeira falha: todas as terras e águas que estão na média e alta latitude distorce. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Aqui estão as principais latitudes. Aqui nós temos a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Inclusive o Brasil é cortado pela linha do Equador, lá no Amapá, e o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, no Paraná. Inclusive tem uma pergunta disso no simulado, tá, pessoal? Então o Trópico de Capricórnio corta o Brasil, passando pelo estado do Paraná. Mas o foco nosso não é esse agora, tá? Vamos lá. Essa região entre trópicos, entre 30 graus norte, Câncer, e 30 graus sul, Capricórnio, nós chamamos de baixa latitude. Beleza? Entre o trópico e os círculos polares, ó, Círculo Polar Ártico, 60 graus norte, Círculo Polar Antártico, 60 graus sul. Essa área entre trópico e círculos polares, nós chamamos de média latitude. E os polos, nós chamamos de alta latitude. A projeção cilíndrica, ela distorce as regiões do globo das médias, ok? Aqui, ó, das médias e altas latitudes, ó. Tá até nomeado aqui, ó, médias e alta latitude, ou seja, para cima dos trópicos. Beleza? Ela distorce para mais ou para menos, ou seja, os mares, os oceanos, as ilhas, as penínsulas, os continentes, eles ficam maiores ou menores do que o normal. Fechado? Então esse distorcer pode ser para mais ou para menos. Médias e altas latitudes, ou seja, para cima e para baixo dos trópicos. Aqui, ó, média latitude e as altas latitudes. Professor, e o centro? E essa região entre os trópicos, a baixa latitude? Aqui não distorce nada. Aqui os continentes, os mares e oceanos ficam como é a realidade. Beleza? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês dois mapas. O mapa de Mercator e de Peters. Vocês vão ver como realmente distorce as médias e altas latitudes. Mas a projeção cilíndrica ela tem mais uma falha, pessoal. Ok? Além de distorcer para mais ou para menos porções de águas e de terras das médias e das altas latitudes, essa projeção também gera uma outra falha.
ela acaba gerando entre a latitude e a longitude um ângulo de 90 graus. Dá uma olhada naquelas linhas do mapa lá do fundo lá, ó. Olha isso. A latitude, ó, as linhas horizontais e as linhas verticais, as longitudes, se encontram formando um ângulo perfeito, um ângulo de 90 graus. Mas, professor, isso é uma falha? Claro, pessoal, é uma falha. Porque o globo terrestre não forma ângulo de 90 graus entre a latitude e a longitude. Isso é um ângulo falso. Não existe esse encontro perfeito entre latitude e longitude. Na verdade, como a Terra ela é curva, latitude e longitude possuem ângulos curvos. Eu vou mostrar para vocês aqui através de um desenho, quer ver? Ó? Eu vou colocar as latitudes como elas são na realidade. Já vou mostrar para vocês, tá? E eu vou colocar as longitudes, estou fazendo em cor diferente para vocês conseguirem diferenciar. Como a Terra ela é curva, a Terra é geoidal, então as suas latitudes e longitudes, na verdade, deveriam ser assim, ó, curvas, acompanhando a curvatura da Terra. Ok? Essa latitude e longitude se encontrando perfeitamente um ângulo de 90 graus, isso não existe. Isso é uma falha. Então, ó, por isso que eu coloquei, não considera o ângulo real das coordenadas. A coordenada latitudinal e longitudinal se encontram perfeitamente. Esse não é um ângulo real. Isso é um ângulo falso. Isso é uma artificialidade. Beleza, pessoal? Uma visão artificial da realidade. Beleza? Então, a projeção cilíndrica, ok? Ela serve para representar mapas mundi. Distorce as médias e altas latitudes. Para quem não lembra, médias latitudes acima dos trópicos ou abaixo dos trópicos. E a alta latitude acima e abaixo dos círculos polares. Fechado? Ou seja, ele vai distorcer essa porção aqui, ó. Fazer uns risquinhos aqui para vocês conseguirem enxergar. A porção cilíndrica, ela vai distorcer essas áreas riscadas aí, ó. Médias e altas latitudes, ó, para cima e para baixo dos trópicos. E vai preservar apenas a baixa latitude, a região entre trópicos. Fechado? Perto da linha do Equador, ali, assim por diante. Aí fica perfeito. O resto distorce tudo para mais ou para menos. E a segunda falha é que a projeção cilíndrica gera entre a latitude e a longitude um ângulo reto, que não é real. Isso é um ângulo artificial falso. Na verdade, as latitudes e as longitudes, elas formam ângulos curvos. Beleza? Por conta da curvatura da Terra. Fechado. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês. Mapa de Mercator e mapa de Peters. Fiquem bem atentos aqui, pessoal. Esse mapa é o mapa de Mercator. Já dá para saber, só de olhar nele, dá para a gente saber que é uma projeção, vamos colocar assim, cilíndrica. Dá para perceber que é uma projeção cilíndrica. Ok? Por quê, professor? Ué, primeiro que o mapa é retangular. Então quer dizer que ele é um cilindro que foi aberto. Então nós temos aqui, ó, um cilindro. Deixa eu fazer aqui para vocês. Aqui nós temos um cilindro. Beleza? Foi feita uma cópia em volta da Terra e abrimos esse cilindro. Olha o resultado de um cilindro aberto, um retângulo. Fechado. Dá para saber também que é uma projeção cilíndrica, porque olha o ângulo que as latitudes e as longitudes estão formando. Estão formando um falso ângulo reto. Isso só acontece na projeção cilíndrica, tá, pessoal? Isso é uma falha que só acontece aí. E dá para saber também porque as médias e altas latitudes estão distorcidas. Não, professor, não dá para saber se está distorcido. Para mim está parecido com o que é real. Não tá não, pessoal, e vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Já volto aqui. Olha essa outra projeção. Também dá para saber que é cilíndrica. Primeiro porque o resultado do mapa é um retângulo. Um cilindro aberto é um retângulo. Segundo que, ó, as coordenadas continuam formando o ângulo reto. Latitude e longitude estão se encontrando perfeitamente, ó. Okay? O que não é real, isso é um fenômeno artificial. E está distorcendo as médias e altas latitudes. Pode ser que vocês ainda não estão conseguindo ver, mas distorce.
E olha como cada um distorce de maneira diferente. Eu vou colocar um mapa em cima do outro. Ok? Aqui, presta atenção. Agora olha aqui. Presta atenção. Pessoal, dá um foco. Olha a Groenlândia aqui, por exemplo, onde ela está. Foca nela. Olha a Groenlândia agora. Beleza? Olha a diferença, gente. Beleza. Agora olha a Antártida. Agora olha a Antártida. Bem diferente. Olha o continente africano. Agora olha o continente africano. Tá vendo como está distorcido? Os dois estão utilizando a mesma projeção, mas ambos estão distorcendo. Vamos contextualizar rapidinho? Vamos lá. Essa projeção, pessoal, é uma projeção cilíndrica de Mercator. Ok? Projeção cilíndrica, vocês viram já, porque ela respeita as regras da projeção cilíndrica. O resultado do mapa é um retângulo. As coordenadas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo falso, né? Um falso ângulo reto. Ok? Essa projeção é chamada de projeção cilíndrica de Mercator. Quem que é Mercator? Mercator era um navegante. Ele participou das grandes navegações que ocorreram, né, entre o século XV até mais ou menos o final do século XVII. Ok? Inclusive foi graças a essas grandes navegações que o Brasil foi descoberto, né? Mas vamos lá, pessoal. Mercator era inglês, um navegante inglês. Então ele olhava, pessoal, que o centro da Terra era a Europa. Era onde ele vivia, da onde partiam as grandes navegações. Então o mapa de Mercator, ele é um mapa cilíndrico, como nós já vimos, ó, o resultado é um retângulo, os ângulos da latitude e longitude formando 90 graus, e ele é um mapa eurocentrista, porque ele coloca a Europa no centro do mundo. Aliás, grande parte dos mapas são eurocêntricos, ou seja, isso é uma coisa que acabou ficando. Mas como a Terra é redonda, na superfície ela não tem centro. A Terra só tem centro dentro dela, mas na superfície não há centro, ok? No caso, colocar a Europa no centro do mundo foi uma decisão política. Como a Europa era as maiores potências do mundo na época, dali que partiam as grandes navegações, então acreditava-se que a Europa era o centro do mundo, mas é uma decisão política, vamos colocar. A projeção cilíndrica de Mercator é uma projeção que foi construída durante as grandes navegações, é uma projeção eurocêntrica ou eurocentrista, porque coloca a Europa no centro da projeção. E no caso, pessoal, ela estica, ela distorce para mais o hemisfério norte e para menos o hemisfério sul. Então o hemisfério sul fica menorzinho. Olha o tamanhozinho da África, olha o tamanhozinho da América do Sul, mas olha o tamanho da América do Norte, da Groenlândia, olha o tamanho da Ásia, assim por diante. Por que ele faz isso? Porque como a Europa está no centro, e a Europa está, no caso do mundo político, né? E a Europa está no hemisfério norte, então é um lance de superioridade, de falar que o hemisfério norte é dominante frente ao hemisfério sul. Ou seja, é onde estão os povos que dominam. E o hemisfério sul é onde estão os povos dominados. Aqui estão os colonizadores e aqui estão as colônias. É mais ou menos com essa ideia. Então é uma ideia de superioridade do norte frente ao sul. Beleza, pessoal? Por isso que eu falei que é carregado de influências políticas. Mas continua sendo uma projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica de Mercator. Então vamos lá. É cilíndrico porque o resultado do mapa é um retângulo e porque o sistema de coordenadas forma um falso ângulo reto, um falso ângulo de 90 graus. Compreendido, pessoal? Maravilha, tá? Carrega um eurocentrismo, põe a Europa no centro do mundo, porque era daqui que partiam as grandes navegações, estavam os grandes impérios daquela época, e dilata os países do hemisfério norte e comprime o hemisfério sul no movimento de superioridade do norte frente ao sul, como se o norte dominasse o sul. Aqui estão os colonizadores e aqui estão os colonizados. Beleza? Bem mais à frente, nós teremos o mapa ou a projeção cilíndrica de Peters. Continua sendo cilíndrico, ó. O resultado é um retângulo e o sistema de coordenadas formando um ângulo reto. Correto? Essa projeção, pessoal, é uma projeção criada por Peters, que viveu no final do século XX, em 1970.
Peters, pessoal, criou um mapa para tentar corrigir os erros de Mercator, mas ele produziu outros erros, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, a Europa já não está no centro do mundo. Olha quem está no centro agora. O continente africano. É por isso que nós chamamos essa projeção cilíndrica de Peters de terceiro mundista. Aqui, ó. Porque nós falamos que o primeiro mundo são os países desenvolvidos e industrializados. O segundo mundo são os países subdesenvolvidos, porém industrializados, como o Brasil. E os países do terceiro mundo são os países não industrializados. Esse seria o terceiro mundo, tá? Países subdesenvolvidos, não industrializados. A maior parte dos africanos são países subdesenvolvidos, não industrializados. E são eles que estão no centro da projeção. Ok? Então, no centro da projeção estão países, está um continente com países do terceiro mundo, países que não são industrializados. Por isso que a gente chama de mapa ou projeção terceiro mundista. Coloca países do terceiro mundo no centro da projeção. E Peters faz o contrário. Ele dilata os países do hemisfério sul e comprime os países do hemisfério norte. Olha como o Canadá ficou apertado aqui em cima. Olha como a Groenlândia ficou apertada, a Europa ficou exprimido. E os países do hemisfério sul, ó, aumentados. Beleza? No caso, pessoal, ele faz isso para valorizar os países subdesenvolvidos. Como se no movimento do fim da dominação, ó, nós não somos mais dominados por vocês. Então ele tentou aplicar essa visão política de fim de exploração, fim de dominação nesse mapa, deixando os ex-países explorados, colônias, maiores do que os exploradores. Essa é a ideia. Então ele tenta valorizar os países subdesenvolvidos. Mas de qualquer maneira, tanto a projeção de Mercator quanto de Peters é cilíndrica. O resultado do mapa é um retângulo, beleza? As linhas de latitude e longitude se encontram num falso ângulo reto, compreendido, e ainda por cima é carregado de distorções, beleza? Para mais ou para menos. No caso de Mercator, dilatou o hemisfério norte e comprimiu o hemisfério sul, e Peters dilatou o hemisfério sul e comprimiu o hemisfério norte. Ambos têm distorções. Mas essa distorção foi por escolha política, tá? Mercator põe a Europa no centro do mundo, por isso que é eurocêntrica. E no caso, Peters coloca o país do terceiro mundo, subdesenvolvidos, não industrializados, os africanos. Fechou? Pessoal, eu vou postar para vocês depois mais 2 projeções, mas para isso eu vou gravar mais uma videoaula. Então vou dar uma pequena pausa aqui, voltamos já.